pessoa acha que ela tem um resfriado quando ela tem uma gripe fraquinha. Você vai entender no minuto. Ela atingiu 500 milhões de pessoas. E 50 milhões de pessoas morreram no mundo. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim: eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Então vamos lá. A gripe é causada por um vírus chamado influenza. Nós podemos citar na história. A gripe pior que já houve até hoje é a gripe, a chamada gripe espanhola, que era, para quem não sabe, um H1N1. Foi um H1N1 que fez um estrago enorme. A gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, você vai entender no minuto, ela atingiu 500 milhões de pessoas. E 50 milhões de pessoas morreram no mundo. O Brasil também foi afetado por ela. Ela durou de janeiro de 1918 a dezembro de 1920. Ela durou 3 anos. E nós, inclusive, perdemos o Rodrigues Alves, que foi o nosso 5º presidente, ia ser o nosso 10º presidente, tinha ganho e não conseguiu tomar posse porque morreu da gripe. Entendeu? E matou em torno de 35 mil brasileiros. Isso é gripe. Isso é causado pelo vírus influenza. Tem vários tipos de influenza. Tem o influenza A, tem o influenza B, tem o influenza C, tem o H1N2, o H2N2, o H3N2 e etc. Isso é gripe. Resfriado é outra história. Resfriado, que o nome veio porque quando você adquire um resfriado, é como se você estivesse sentindo frio. Por isso que a gripe é chamada de flu, em inglês, e o resfriado é chamado de cold. O resfriado é causado por uma série de outros vírus, como rinovírus, retrovírus, adenovírus, VSR, que é dado em crianças, e no retrovírus está o coronavírus. Então, a doença Covid-19 não é uma gripe, tecnicamente falando, é um resfriado, porque a definição de gripe e resfriado não tem nada a ver com a sintomatologia, tem a ver com o tipo de vírus que está causando. Em geral, os resfriados são benéficos, não tem problema, a não ser que atinja as vias respiratórias inferiores. E aí complica, que é o caso do novo coronavírus. SARS-CoV-2 é o vírus que causa a Covid-19. O SARS-CoV-2 foi denominado assim pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. A Covid-19 foi chamada assim, que vem de Coronavirus Infectious Disease, foi chamada assim pela Organização Mundial de Saúde. E por que 19? Porque o primeiro paciente que ocorreu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, aconteceu no dia 17 de novembro de 2019. Por isso que chama Covid-19. Covid-19 é o nome da doença. SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Muitos profissionais, eu vejo, inclusive na televisão, eles confundem uma coisa com a outra. Uma coisa é o vírus, outra coisa nem é uma doença, é a síndrome. Tecnicamente, Covid-19 não é uma doença. Tecnicamente, medicamente falando, a Covid-19 é uma síndrome, porque ela tem um conjunto de sinais e sintomas que estão presentes em outras patologias. Mas nós vamos, nessa apresentação aqui, nós vamos chamá-la de doença, para ficar mais simples. Começar pela estrutura do vírus. O vírus tem um núcleo, que é um RNA ou um DNA, que é o seu material genético. Em volta desse material genético, tem uma proteína que tem o nome de capsídeo, que a finalidade é proteger o material genético. Então, é o capsídeo. Se eu juntar a parte do genético com essa
cápsula, eu chamo de nucleocapsídeo. Existem vírus, como é o caso do novo coronavírus, o caso do SARS-CoV-2, que além disso é envelopado, tem um envelope, tem um invólucro. E no caso do novo coronavírus, do SARS-CoV-2, ele tem um envelope que é constituído de proteínas chamadas S, que é de spike, que são espículas. São espículas. Espículas essas que vão penetrar na célula do hospedeiro. E essas espículas, elas têm uma afinidade, tanto pela enzima conversora de angiotensina 2, que é o chamado AC2, quanto pelo dipeptidilpeptidase 4, o DPP4. Essas enzimas existem sobremaneira no pulmão, por isso que a doença tem essa preferência pelo pulmão, mas ela também tem uma preferência pelos rins, ela também tem uma preferência pelo aparelho, pelo sistema cardiovascular, e ela tem uma preferência pelo sistema digestivo, porque em todos esses lugares você encontra esses tipos de receptores que o vírus se liga para entrar na célula.